Bora falar de futebol? Análise dos zagueiros do Palmeiras em 2024 no ar. Afinal, o que o Palmeiras teve à disposição foi suficiente? Além disso, pensando em 2025, o Palmeiras deve ir ao mercado? Deve encerrar algum ciclo? Bora mergulhar em todas essas perguntas aqui nesse vídeo no canal do Fragoso. E claro, para você que está chegando agora no canal do Fragoso, caiu nesse vídeo, eu vou me apresentar. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral? Já se inscreve no canal, eu quero aquela plaquinha de 100 mil inscritos para colocar aqui no cenário. Dá essa moral para mim, se inscreve, já ativa no sininho aqui do lado, tá vendo? Tem um sininho aqui, já clica nele para receber notificação sempre que pintar vídeo novo. Além disso, evidentemente, já me ajuda com o YouTube, clica no botão do joinha e do hype. Esses dois botões mostram para a plataforma que o trabalho é bem feito e ela manda o vídeo para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, elogio, crítica, algo a discordar, algo a agregar, fique super à vontade e debata com a galera aqui embaixo também. E se você quiser ser um apoiador direto do canal, um membro, eu vou ficar muito feliz. Maravilha? Bora então para o assunto do vídeo. A gente está falando dos zagueiros, né? Uma posição que, começando em 2024, passaria muito longe de ser debatida no Palmeiras. Mas o ano foi um ano bem complicado nesse setor, olhando para as principais peças, né? Veja só, para você ter uma ideia, o Gustavo Gomes, ele viveu talvez o ano mais irregular dele, talvez não, certamente, o ano mais irregular dele com a camisa do Palmeiras. Gustavo Gomes, ele, no início da temporada, inclusive, sofreu uma fratura num dos dedos do pé. E isso tirou de combate por um bom tempo. A gente está falando de 1 mês e meio. Foi uma fratura que ele sofreu, inclusive, no jogo contra o Corinthians. Foi uma dividida com o Romero. E a partir daí, ele, 1 mês e meio parado, sentiu o ritmo. É bom lembrar que ele jogou mais 14 jogos depois e novamente perdeu o ritmo. Isso no primeiro semestre. Por que ele perdeu o ritmo? Porque mais uma vez ele é convocado, só que numa situação muito diferente. Ele é convocado e se torna reserva na pior Copa América da história da seleção paraguaia no comando do Daniel Garneiro, é bom lembrar, que é um técnico histórico no futebol paraguaio, com muitos títulos, mas que deu muito errado na seleção paraguaia, diferentemente do novo momento que vive a seleção paraguaia, com o Alfaro. E aí, Gustavo Gomes, inclusive, voltou a ser capitão, titular e tudo mais. Só que ele passa, basicamente, 1 mês e meio parado de novo, porque ele vira reserva na Copa América, só treinando com a seleção, uma seleção desorganizada, uma seleção que não encaixou, e perde ritmo novamente. Só que ele volta no segundo semestre com muita vontade de dar a volta por cima. Naquele momento, muita gente falava, inclusive, sobre fim de ciclo do Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes acabou de bater o começo dos 30 anos de idade, 31 anos de idade, quer dizer, é um zagueiro que tem muito ainda a entregar, ainda mais pelo nível dele. A gente vê vários zagueiros que até os 36, 37 anos rendem demais. E, na minha concepção, o Gomes está longe de fim de ciclo. E mostrou isso no segundo semestre. Apesar, evidente, da falha que cometeu contra o Flamengo na Copa do Brasil. Uma falha muito grave, numa saída de bola, sem pressão de fato, que comprometeu a competição, é inegável. Mas não dá para dizer que não foi um segundo semestre bom do Gustavo Gomes, regular do Gustavo Gomes, apesar desse momento. Ele recuperou a forma no segundo semestre. O Murilo, ele sofreu com 2 lesões de tornozelo entre os meses de junho e agosto. No primeiro semestre, o Murilo até foi frequente. Mas no segundo semestre, foi muito acidentada a participação dele. Sofreu com lesões de tornozelo entre os meses de junho e agosto, como eu disse, voltando entre elas por apenas 3 jogos e se machucando novamente. Quer dizer, entre 27 de junho e 3 de agosto, o Murilo só joga 2 partidas. Ele é relacionado para um terceiro jogo, enfim, mas ele nem entra. E aí passa agosto e setembro voltando, entrando no ritmo, e já no começo de outubro, lesão muscular na coxa, tira o Murilo de combate por 1 mês. E chega na reta final, depois que ele volta, e o Murilo fica fora não só por suspensão, mas também por dores nas coxas em outras 2 oportunidades. Então o segundo semestre do Murilo é fisicamente preocupante. Esse é o ponto que gera, claro, uma dúvida em relação à perspectiva de 2025. É preciso tratá-lo
com muita atenção na pré-temporada para entender o que gerou tantos problemas no segundo semestre. É preciso entender. E se eles serão recorrentes já no primeiro semestre da próxima temporada como um rebote, digamos assim, como uma questão física que vai ser contínua ou não. E aí é bom destacar que o Palmeiras tinha uma peça à disposição no começo do ano muito boa para suprir os momentos de ausência do Gustavo Gomes e também do Murilo, que era o Luan. O Luan, na minha concepção, brigaria para ser titular em qualquer clube do futebol brasileiro. Fique à vontade para discordar sempre em alto nível. Mas sempre que ele entra, ele dá conta do recado. Sempre que ele entrava, melhor dizendo, dava conta do recado. Foi o cara que segurou e tinha entrosamento com os dois. Só que aí ele vai para o México e coube a Vitor Reis, com 18 anos, assumir essa responsabilidade. O Palmeiras apostou que este jovem poderia ser o reserva da temporada. Não dá para dizer que deu errado. O Vitor Reis mostrou muita qualidade, personalidade, chegou a fazer gol em clássico e não teve dificuldades para se adaptar aos diferentes momentos, jogando ou com o Murilo ou com o Gustavo Gomes. Alternou demais. Jogou mais de 20 jogos na temporada e alternou muito quem era a sua dupla, porque ele era o reserva imediato. Curiosamente, na última entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, ele dá a entender que o Vitor Reis, que estava suspenso, seria titular não estivesse suspenso, passando à frente do Murilo. Isso chama bastante atenção. Só que tem um problema em relação ao Vitor Reis. O Palmeiras já entende que será impossível segurá-lo no meio da temporada de 2025. Propostas altíssimas devem chegar e o jogador deve ser vendido. Portanto, há uma lacuna já prevista no miolo de zaga para a próxima temporada. Se o técnico Abel Ferreira realmente enxerga o Vitor Reis como uma peça hoje titular, e essa foi a sensação que se teve escutando a última entrevista coletiva, o Palmeiras precisa se preparar para reforçar a sua zaga já no começo do ano, para já gerar um período de adaptação. Tanto que o Santi Mingo, jogador do Defensa e Justiça, que passou pelo Barcelona B, enfim, está sendo monitorado pelo Palmeiras. Não houve uma negociação, essa é a minha informação, respeitando as outras informações que foram divulgadas, mas o Palmeiras está de olho em zagueiro. O Palmeiras não quer esperar o Vitor Reis sair ou o Murilo não dar uma resposta física para correr atrás. Então o Palmeiras está de fato atrás de zagueiros. É bom lembrar que o Naves, jogador que inclusive, enquanto o Vitor Reis não havia subido, participou bastante nos momentos de ausências dos outros atletas, é um jogador que eu considero muito interessante, mas que foi atropelado pelo Vitor Reis. E teve pouquíssimas oportunidades mais uma vez nessa temporada. Eu gosto muito do Naves, acho bom jogador, mas foi atropelado. O Palmeiras vai apostar no Naves como a terceira opção depois do Vitor Reis? Pelo jeito não, dado o que a gente consegue escutar em relação a informações do Palmeiras no mercado de olho num zagueiro. Tem boas peças para esse primeiro semestre, o Naves é um jogador que tem tudo para se manter como uma quarta opção do elenco, só que o Palmeiras vai subir o Benedetti. Seria a quinta opção? Ou o Palmeiras vai apostar no Naves como terceira opção e o Benedetti como quarta? A partir da venda do Vitor Reis, que é iminente depois do Super Mundial. Seriam só jovens como os reservas imediatos? A aposta vai ser a mesma? O Vitor Reis atropelou o Naves. O Naves vai ter capacidade de ser esse cara que assume a titularidade com frequência nas suspensões ou lesões ou convocações do Gomes e nas saídas do Murilo? Acho complicado. Olhando para os concorrentes, inclusive, o Botafogo no banco tem o Adrielson e o Lucas Halter. Teve, né, nessa temporada. Não são jogadores jovens e pouco experimentados. O Naves, pouco experimentado. O Benedetti ainda nem estreou. O Corinthians tem o Félix Torres, de seleção equatoriana, e o Gustavo Henrique no banco de reservas. O Kaká acabou indo para o banco. São jogadores mais experientes. Nem tô falando de qualidade, tá? O Kaká, inclusive, fez uma temporada muito ruim, na minha concepção. Ele teve os seus gols ali para chamar a atenção de alguma forma, mas foi muito abaixo. Não havia se firmado no Atlético Paranaense, não se firmou no Corinthians, e o Félix Torres foi a grande decepção do Corinthians em relação a contratações, porque é um jogador que vinha bem no México e que, além de tudo, é jogador de seleção. E foi bem abaixo. Mas, para um reserva, pode funcionar. Tem casca, tem experiência, pode voltar a jogar o que já jogou.
O Gustavo Henrique é a mesma coisa, o André Ramalho acabou funcionando. Mas enfim, falando de banco, tem peça experiente aí. O Flamengo, a zaga do Flamengo é um negócio no 2024 repleto de opções, né? Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Sempre que foi necessário trocar, o Flamengo tinha peças cascudas, experientes, bem adaptadas. Olhando para o banco do Palmeiras, nesse momento só jovens à vista. E olhando para o fim de temporada do Murilo, em relação à parte física, não técnica, isso pode ser preocupante. Ainda mais projetando a saída do Vitor Reis no meio da temporada. Sendo assim, e olhando para os principais concorrentes, digamos assim, né? O Corinthians fechou muito bem o ano, 9 vitórias consecutivas. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Olhando para os concorrentes e para os jogadores de reposição que o time tem nessa posição, nesse setor, o Palmeiras faz uma aposta bem diferente nesse final de ano depois do Luan, mas está de olho no mercado e a sensação é de que não vai manter essa aposta para a próxima temporada. Na minha concepção, o Palmeiras deveria ter uma peça sim na próxima temporada para quem sabe, se o Benedetti atropelar o Naves novamente, fazer uma negociação com o Naves, seja por empréstimo para ele ganhar cancha em algum lugar, porque já tem uma certa idade, já está há 2 anos no profissional, vai para o 3º ano no profissional, o Benedetti crescer como uma 4ª opção e brigar com um 3º zagueiro mais experiente para momentos complicados. Nem todo mundo vai ser um Vitor Reis que aos 18 anos vai chegar, pegar a camisa e jogar como se estivesse absolutamente tranquilo. Claro, o Palmeiras pode apostar e dar certo, o Benedetti chegar e ser um novo Vitor Reis, mas nem sempre dá certo. A aposta em jovens é uma aposta que tem de ser colocada com calma e nesse ano o Vitor Reis precisou ser muito utilizado. Muito utilizado. Na minha concepção, o Palmeiras precisa buscar um zagueiro para esse banco de reservas e quem sabe negociar o Naves, se de fato o Benedetti, pela avaliação do clube, vai atropelar o Naves mais uma vez. O Naves precisa se desenvolver, o Naves precisa tocar a sua carreira, e se é uma peça que o Palmeiras aposta, mas ainda não maturou tanto, que seja emprestado para mostrar o seu valor em outro clube. Agora, se o Palmeiras entende que vai contratar uma peça de contrato longo, o próprio Benedetti é um jogador que não deve ser vendido como o Vitor Reis tão rapidamente, enfim, tudo depende do olhar para o futuro, pode até ser o Naves uma peça de venda. A ver qual vai ser a decisão da diretoria do Palmeiras. Mas na minha concepção, o Palmeiras precisa buscar uma peça de banco. Vitor Reis saindo no meio do ano, Naves é uma dúvida, Benedetti chega, Gomes e Murilo como dúvida em relação à parte física, mas tecnicamente os 2 zagueiros dão conta do recado. Para mim, longe de fim de ciclo desses 2 atletas. E para você? Claro que eu quero a sua análise aqui embaixo nos comentários. Não só a sua análise, como também quero aqui, ó, a sua inscrição no canal. Vamos chegar nos 100 mil inscritos logo juntos. Já somos mais de 63 mil por aqui. Estou muito contente com esse ano no canal do Fragoso. Investimento em cenário aqui também para deixar o vídeo bonito, com um bom áudio e também um bom conteúdo para você. Então me dá essa moral. Se inscreve, espalha o vídeo para todo mundo. Não se esquece de clicar no like e no hype. Também é muito importante. E se quiser ser um membro apoiador do canal, eu vou ficar muito contente. Espalhe o vídeo para todo mundo, deixa seu comentário e sua análise aí embaixo, debata com a galera. Bora falar de futebol?